Olá, meu querido, olá, minha querida, você que nos acompanha sempre pela Escola Bíblica Dominical da Igreja Memorial. Estamos aqui reunidos mais uma vez para meditarmos sobre a oração do Pai Nosso, que é o tema do nosso trimestre, Deus em Ação, Igreja em Oração. E para isso, convido você a baixar sua cabeça, vamos orar, pedindo a orientação de Deus nesse momento. Então vamos lá, Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor certamente fala aos nossos corações e vai nos ensinar por intermédio dessa segunda petição. Senhor, nos ensina a ansiarmos pela vinda do Teu reino, porque vamos ter a oportunidade de experimentarmos aquilo que o Senhor tem para nós na sua plenitude. Muito obrigado, Jesus. Essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém, amém. Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10. Portanto, orai deste modo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Semana passada nós olhamos para a primeira petição, que é: santificado seja o teu nome. Percebemos que a santidade de Deus, ela deve ser reverenciada e a glória de Deus deve ser vista em nossa vida através daquilo que falamos e de como agimos. Esse é o primeiro pedido do Filho de Deus, para que o nome de Deus seja reverenciado, para que Deus seja glorificado e assim testemunhemos como filhos obedientes do seu amor. Hoje vamos entrar na segunda petição que o Senhor Jesus nos ensina, que é a ideia de venha o teu reino. O que será que o Senhor Jesus quer nos ensinar com a ideia de venha o teu reino? Podemos começar a entender através da seguinte definição. Jesus ensina aos seus discípulos a suplicarem pelo estabelecimento gradual e definitivo do reino do Pai. É também uma oração para que o reino parasita de Satanás seja completamente destruído e o reino do Pai seja promovido pela pregação do Evangelho. Precisamos entender que o reino de Deus, ele é vivido pela Igreja de Cristo. O reino de Deus nos é colocado através de atitudes, através de posturas de novas criaturas. Quando somos resgatados pelo poder do Espírito Santo, a Bíblia diz que nós agora somos nova criatura. A Bíblia fala que não somos mais inimigos de Deus, mas somos filhos de Deus. A Bíblia fala que agora pertencemos ao reino de Deus. Estar na igreja, viver os benefícios da igreja é viver os benefícios de ser um súdito do reino de Deus. Isso tem obrigações e isso tem os seus benefícios. Se você, irmão, quiser compreender isso de uma forma mais clara, é só você ler todo o Sermão da Montanha, todo o Sermão do Monte, onde Jesus Cristo, ele orienta aos seus discípulos a forma de vivermos como súditos no reino de Deus. Mas também a vivermos a expectativa da segunda vinda de Cristo, onde ele vai julgar todo o mal, onde ele vai subjugar os seus inimigos. E aí então, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. A nossa lição, em uma frase, resume a seguinte ideia: por teu reino, entendemos primeiramente o reino da graça que Deus estabelece e mantém no coração de todos os membros vivos do corpo de Cristo por meio do Espírito e de sua palavra. Mas principalmente entendemos tratar-se daquele reino de glória que um dia será estabelecido quando o Senhor vier pela segunda vez. Então, ao olharmos para a ideia de reino de Deus, precisamos entender como ele se desenvolve ao longo das Sagradas Escrituras.
Vamos lá? Vamos dar uma passada rápida de como ele se desenvolve ao longo das Sagradas Escrituras. No Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o reino era um reino presente e significava uma relação real e presente entre Deus e o seu povo. Quando lemos o Antigo Testamento, percebemos que Deus deu lei cerimonial, lei civil, que são as que se transformaram em leis morais. Deus, ele fala claramente que ele é o rei de Israel, que ele é o governante de Israel. Ele fala para Samuel, quando o povo pede um rei, que não era Samuel que estava sendo negado, mas era o próprio Deus que estava sendo negado, porque ele era o rei de Israel. Isaías 44, se você puder abrir, abre comigo aí. Isaías 44, versículo 6, ele diz o seguinte: assim diz o Senhor, rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. Perceba o início do nosso texto. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel. Então, no Antigo Testamento, o relacionamento de reino é um relacionamento muito presente, é um relacionamento diário, cotidiano, como se tinha em outras nações. Mas também era um reino de Deus escatológico. Deus estava presente, Deus era um rei, mas o Antigo Testamento fala sobre uma expectativa futura, uma expectativa escatológica. Deus ensina que o reino, de fato, só se concretizaria com a vinda do Messias e o estabelecimento do seu reinado. Isaías capítulo 9 fala sobre essa expectativa futura e essa expectativa escatológica. Entretanto, diz o texto, não haverá escuridão para a que estava aflita. Em tempos passados, ele humilhou a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas no futuro fará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra da sombra da morte. Tu multiplicaste este povo e lhe aumentaste a alegria. Todos se alegrarão diante de ti, como se alegram na colheita e como exultam quando se repartem os despojos. Pois quebraste o jugo da sua carga, a canga do seu ombro, que é a vara do castigo do seu opressor, como foi no dia de Midian. Porque todo calçado pesado de guerreiro e toda capa encharcada de sangue serão queimados, destruídos pelo fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, o governo está sobre o seu ombro, o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai eterno, Príncipe da paz. O seu domínio aumentará, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecê-lo e firmá-lo em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Percebemos claramente aqui em Isaías, capítulo 9, a promessa do Messias, e que esse Messias governará, e que esse governo será um governo de paz, um governo de amor, um governo em que será estabelecido sobre a linhagem de Davi. Então, no Antigo Testamento, quando falamos e percebemos a ideia de reino de Deus, nós percebemos uma ideia presente no dia a dia da nação, mas também uma expectativa futura, uma expectativa escatológica. No Novo Testamento, nós percebemos que a expressão reino de Deus ela é desenvolvida, alcançando o seu pleno conhecimento e abrangência. O reino de Deus é o coração da mensagem de Cristo, bem como dos apóstolos. O reino de Deus ele é trabalhado no Novo Testamento a partir da ideia da aceitação e do conhecimento da pessoa de Jesus Cristo.
O reino de Deus nos é apresentado como algo que devemos viver e algo que devemos proclamar. O reino de Deus, ele é estabelecido e ele será dirigido pelo próprio Senhor Jesus Cristo, aumentando essa expectativa da segunda vinda. Então percebemos que no Antigo Testamento nós temos o aspecto presente, o aspecto que o Senhor Deus ele dirige e governa a sua nação através daquilo que chamamos de mediadores. Mas isso não isenta e isso não exclui a expectativa futura, que é a vinda do Messias. E quando então esse Messias chega, ele inaugura o reino e o Novo Testamento vai trabalhar conosco a expectativa da segunda vinda do Messias para então estabelecer o seu reino de forma completa e o seu reino de forma definitiva. Enquanto isso, o que nós, igreja, súditos do reino de Deus, devemos fazer? Nós devemos proclamar esse reino. Nós devemos viver esse reino. Nós devemos ser instrumentos para que o reino de Deus seja conhecido aqui na terra, até que ele volte e domine todas as coisas. A lição, ela nos fala sobre 5 realidades do reino de Deus. Realidades que nos ensinam a compreender o que significa essa petição de venha o teu reino. A primeira realidade é que a realidade do reino de Deus é uma realidade presente. Jesus, ele era o rei prometido e o seu reino duraria para sempre. O reino de Deus, ele não está no estado de espera. Deus está desenvolvendo as potencialidades do seu reino através de mim e de você, através da sua igreja, até que ele venha e domine e estabeleça o seu reino totalmente. Uma outra realidade é uma realidade espiritual, uma realidade que só aqueles que fossem batizados com o Espírito fariam parte do reino de Deus. Esse diálogo que Jesus tem com Nicodemos. Quer ver? Abra sua Bíblia em João capítulo 3, versículo 5. Olha o que diz João capítulo 3, versículo 5. Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. A entrada do reino de Deus, ela é dependente de nós confessarmos Cristo como o nosso Salvador. Se a pessoa não for nascida da água e do Espírito, e aqui ele está se referindo ao batismo com água e ao batismo com o Espírito Santo, não é possível entrarmos no reino de Deus. O reino de Deus, ele não é um local que nós entramos de qualquer forma. Não é um local, um reino em que qualquer pessoa pode entrar. Para sermos súditos no reino de Deus, nós precisamos confessar e professar Ele como nosso Salvador. Precisamos do passaporte celestial. E o passaporte celestial é sermos selados pela ação do Espírito Santo quando confessamos a Ele como nosso Salvador. O reino de Deus é uma realidade espiritual, porque ele só pode ser conhecido através da ação do Espírito Santo na nossa vida. O reino de Deus também é uma realidade abrangente. Não apenas Israel, mas agora também os gentios participavam do reino de Deus. O reino de Deus do Antigo Testamento era um reino exclusivo para o povo de Deus. E no Antigo Testamento nós vemos alguns apontamentos de que ele não era exclusivo. Mas no Novo Testamento, ele agora de fato estendido para todo aquele que nele crê. O reino de Deus, por ser uma realidade espiritual e por ter a sua entrada no reino de Deus através da confissão e do reconhecimento de Jesus, ele pode
agora ser para todas as pessoas. Basta que a pessoa creia em Jesus Cristo como seu Salvador. Ele não é algo exclusivo, mas ele é algo inclusivo. Mas para que a pessoa seja incluída a viver dentro do reino de Deus, ela precisa crer em Deus como seu Salvador. Uma outra realidade é que o reino de Deus ele é orgânico. Jesus fala do reino como algo que cresce gradativamente. O reino de Deus vai sendo expandido pela pregação do Evangelho. Ele vai sendo expandido por você e por mim, por aquilo que fazemos, como nos portamos, como somos como representantes e súditos do reino de Deus, diante de um mundo que é contra Deus. O reino de Deus, ele está sendo implantado pela igreja. Ele está sendo pregado pela igreja. Até que Jesus Cristo volte pela segunda vez e definitivamente se torne o rei desse mundo. O reino de Deus também é uma realidade futura. Como os nossos irmãos do Antigo Testamento estavam esperando a chegada do Messias, nós estamos aguardando a sua segunda vinda. Eles aguardavam a primeira vinda para o estabelecimento do reino. A primeira vinda inaugurou a chegada do reino de Deus, abrangente, espiritual. E a segunda vinda gera em nós uma esperança futura que Cristo irá cumprir com a sua promessa definitivamente. Portanto, percebemos que essas 5 realidades do reino de Deus podem nos ajudar a compreender o que é ser um cidadão no reino de Deus. É uma realidade presente, é uma realidade espiritual, é uma realidade abrangente, é uma realidade orgânica e é uma realidade escatológica. Ao olharmos para essas realidades, fazemos a seguinte pergunta. Então, o que significa essa petição? O que significa pedirmos para que o reino de Deus venha? É na segunda petição que os filhos de Deus pedem urgentemente pela destruição do reino parasita e rebelde. Com a destruição, o reino de Deus se estabelecerá em sua plenitude e a santidade reinará plenamente no coração dos salvos. Pedir para que o reino de Deus venha é pedirmos para que todo mal seja subjugado, para que Satanás seja destruído e para que Deus reine em plenitude e possamos viver tudo aquilo que Ele tem de precioso para nós. Um outro significado é que a petição amorosa em prol da Igreja visível de Cristo, para que ela seja santa, imaculada, fiel no estudo e meditação da Escritura, comprometida com a oração, zelosa na administração dos seus símbolos e no culto. Pedimos que o reino de Deus venha, queridos irmãos. Pedimos para que a Igreja de Deus, como agente do reino de Deus, permaneça santa, permaneça zelosa pela pregação genuína, pela pregação comprometida da palavra de Deus, pelo compromisso com a oração, pelo compromisso com a administração correta da ceia do Senhor e do batismo, pelo compromisso, pelo zelo de um culto que agrade ao Senhor e que o nome dele seja santificado. Pedir para que o reino de Deus venha, orar para que o reino de Deus venha, significa também orar pela vinda do reino e desejarmos o seu retorno triunfal sobre a terra. A expectativa do cristão
não deve ser uma expectativa terrena, mas deve ser uma expectativa para que o reino de Deus venha, para que o reino de Deus seja estabelecido. Enquanto ele ora, ele vive essa expectativa. Ele compreende que ele é um cidadão do reino dos céus. Muito mais que um cidadão brasileiro, que um cidadão carioca, que um cidadão tijucano. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Somos proclamadores do reino de Deus. Somos instrumentos para que o reino de Deus seja conhecido e estabelecido. E a nossa preocupação maior deve ser que o Senhor, que o nosso Rei seja agradável. Por isso, o propósito da petição é lembrar aos seus discípulos a soberania e a providência de Deus no controle da história humana. Somente o Pai Celestial tem o total domínio e controle sobre todos os reinos e sobre todas as coisas. Queridos, aquele que é o Rei dos Reis está no controle de todas as coisas. E quando lhe aprouver, ele voltará para que todas as coisas lhe rendam honra e para que o mal seja julgado. O segundo propósito é lembrar aos seus discípulos a sua total dependência do Pai. Enquanto somos cidadãos e vivemos como cidadãos do reino, precisamos entender que esse Pai que está nos céus, esse Pai celestial, ele é o nosso mantenedor. Ele é aquele que nos guia. Ele é aquele que nos orienta. E ele deu essas orientações para vivermos uma vida plena aqui na terra, aguardando a sua vinda. Portanto, o reino de Deus e viver no reino de Deus é viver sobre as orientações do Rei dos Reis. Não é à toa que João diz, inspirado pelo Espírito Santo, que o discípulo de Deus, aquele que ama o Senhor, Deus, é aquele que guarda os seus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Todo reino ele tem sua lei, todo reino tem o seu rei, todo reino precisa de ordem. E é isso que o Senhor faz conosco. Ele nos orienta para vivermos uma vida plena aqui, na terra. E por último, Jesus tinha um propósito de trazer esperança ao coração dos seus discípulos. Essa esperança dá tranquilidade, segurança e felicidade a nós. Quando desejamos que o reino de Deus venha, nosso coração se enche de esperança, se enche de alegria, porque sabemos que o mal não vai triunfar. Sabemos que o pecado irá ser subjugado. Sabemos que seremos recompensados por aquele que governa todas as coisas. Orar para que o reino de Deus venha é ter uma firme esperança de que o mundo será restaurado pela ação gloriosa de Deus. Quando eu e você oramos para que o reino de Deus venha, compreendemos que ele já está conosco, através da igreja, através das nossas vidas, através daquilo que somos. Deus nos dá o privilégio de proclamarmos o reino de Deus, mas também nos dá a esperança de compreendermos que o reino, na sua plenitude, julgará o mal e acabará com o mal. O que podemos concluir? Enquanto todo reino humano tende a cair, o reino de Deus é uma realidade que crescerá, aumentará até a sua plenitude. Que o reino de Deus é eterno. O seu domínio é domínio eterno, que não passará
e o seu reino jamais será destruído. Precisamos entender que, como discípulos de Cristo, é imperioso que compreendamos a urgência de orar pela consumação do reino de Deus. E precisamos entender também que um dia a segunda petição será completamente respondida. Cristo retornará e todos aqueles que sinceramente a fizerem ouvirão dele: Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos será preparado desde a fundação do mundo. Queridos, que oremos para que o reino de Deus venha. E enquanto aguardamos, que sejamos proclamadores do reino. Sejamos pregadores, para que mais pessoas tenham o privilégio de conhecer o Rei dos Reis, para que mais pessoas tenham o privilégio de viver como súditos do reino de Deus nesse mundo. Que Deus abençoe você, que Deus nos abençoe. Venha o teu reino. Amém.